paz, amados. Neste dia, nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 26 de Mateus. Hoje nós vamos ler do verso 36 ao verso 46. São 10 versos que nós vamos ler e meditar neles. Vamos orar? Senhor Deus, que Tu possa vir falar conosco, Senhor, através desta palavra. Que possamos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor, esteja alerta para que o Senhor vai nos falar através desses versos. Nos dá sabedoria, Espírito Santo, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. O título dos versos diz assim: Jesus no Getsêmani. Verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois discípulos, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Analisando esse texto, gostaria de começar falando que o Getsêmani, ele fica do outro lado do ribeiro de Cedron, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. E ele recebeu esse nome provavelmente por conta da abundância de oliveiras existente ali. Essa é uma observação que consta no estudo da Bíblia que eu estou lendo. Além disso, diz também que naquele local Jesus travou a sua maior batalha espiritual. A palavra que nós lemos diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Pelo estudo da Bíblia aqui também fala que o sofrimento intenso que Jesus passou não foi por causa da tortura física e da morte que ele enfrentaria, pois ele já havia avisado os discípulos dele meses antes disso acontecer, e ele estava disposto a passar por isso. A angústia que ele sofreu é porque ele experimentaria o cálice da ira de Deus. E no Antigo Testamento, o cálice da ira de Deus era derramado sobre pecadores, resultando em desolação, perda e maldição. E Jesus, como Filho de Deus, ele era puro e sem pecado.
E ele, nesse momento que ele ia experimentar a ira de Deus, ele se tornaria pecado, o que ia resultar na separação entre ele e o Pai. Tanto é que no momento que ele está terminando de ser crucificado, ele diz, né? Pai, por que me abandonaste? Então, era essa separação que Jesus temia. Porque por ele ser obediente, ele experimentou algo que cristão nenhum jamais experimentará, que foi viver em comunhão com o Pai. E na crucificação, ele experimentaria a separação de Deus. A observação que eu gostaria de fazer a respeito desses versos é sobre a parte que fala que Jesus voltou da segunda oração e encontrou eles dormindo. E o que me faz pensar que será que aquele sono que a Bíblia fala que pesava os olhos deles era um sono comum, causado pelo cansaço, ou era algo maligno, para que Jesus se sentisse só e pensasse em desistir. Porque até nesse momento, com certeza, o diabo estava trabalhando para que Jesus pensasse em desistir. E ele, sem ter o apoio dos discípulos orando com ele, provavelmente fez ele sentir vontade de desistir, como ser humano, lógico. Fez ele se sentir só. Mas como ele sabia que a vontade do Pai deveria ser feita, ele orou para que Deus, se Deus pudesse passasse ele daquele cálice, ou então não, mas que se fizesse a vontade do Pai, não a dele. Então Jesus começou a experimentar uma separação já a partir desse momento, porque os próprios discípulos estavam afastados dele nesse momento que ele precisava de apoio. Que essa passagem, esse trecho sirva para nós meditarmos em como apoiar pessoas que estão passando por momentos difíceis e às vezes a gente não está junto com essa pessoa buscando ao Senhor. E também outras circunstâncias que nos afastam de Jesus e que parecem ser apenas coisas simples, físicas, mas que podem ser coisas espirituais para nos afastar de Deus. Sobre esses versos que nós lemos hoje, meditamos, nós vamos fazer nossa oração. Jesus, assim como nós, seres humanos, tu sentiu medo, angústia, solidão, porém não desistiu. E quando tu sabia que Judas estava chegando com quem as pessoas que iam te prender, tu não se escondeu, tu enfrentou a situação. Meu Senhor, dá-nos essa coragem e intrepidez para situações que a vontade é desistir e esconder-se. Ajuda-nos em todo o tempo, e que em todo o tempo a tua vontade seja feita, mesmo quando a nossa for outra. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Que você medite nessas palavras, que você medite nesse texto bíblico, e que você entregue esses minutos de meditação como a sua oferta de gratidão a Ele.